Boa noite, Várzea Grande. Boa noite para você que já está aí se conectando com a gente, você que está entrando. Estamos começando mais um culto de adoração, mais uma programação toda especial, feita com muito carinho para você que ainda não pode vir até a igreja para cultuar, para adorar. Então a gente agora tem a oportunidade de mesmo distantes estarmos juntos. E a gente fica muito feliz por poder entrar dentro da sua casa nesse momento, para que a gente possa adorar. Então você aí que já está conectado, você que já está entrando, ou você que está entrando agora, já quero pedir para você, já aproveita aí para você compartilhar com mais amigos. Você que está aí pelo YouTube, também compartilha. A gente também quer saber de onde é que você está assistindo. Marca aí a região, se você é de Cuiabá, se você é de Várzea Grande, se você é de outro estado, de outro país, não sei. Marca aí porque nós queremos saber. E quero fazer um outro pedido também. Vai lá na nossa página do Instagram, já se inscreve lá também, Adventistas VGMT. Lá você fica ligado, fica antenado de todas as programações que acontecem, tudo que nós realizamos aí durante a semana, durante o mês, para os jovens, para os adultos, para as mulheres, para as crianças, alguns sorteios. Então você já vai lá no nosso Instagram e também curte lá a nossa página, se inscreve para você ficar ligadinho aí. Quero mandar um abraço para você que também está aí pelo Facebook, Adventistas também, VGMT. Já aproveita lá no cantinho direito, aí na opção compartilhar. Vai lá e compartilha para aparecer na sua timeline e mais pessoas poderem ser abençoadas nessa noite onde nós teremos ali uma programação, onde nós temos uma programação fantástica. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo o tema do culto de hoje e eu tenho certeza que você vai se interessar. Mas antes, nós vamos agora aproveitar para parar o que você está fazendo aí, para você cantar e louvar e adorar com a gente. Vamos cantar juntos. No meu coração há de um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebido, por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. E essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Creio que é só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, com mesmo amor naquela geração. Tem um fogo intenso no meu coração, há de um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebido, por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. E essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça,
creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que é só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, o mesmo amor daquela geração. Só no que está escrito na palavra. Eu creio que sou salvo somente pela graça. Creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio só no que está escrito na palavra. Eu creio que sou salvo somente pela graça. Creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, o mesmo amor daquela geração. Estamos de volta. Boa noite para você que está entrando aí, para você que está se conectando. Já aproveita, para um tempinho aí, vai lá na nossa página do Instagram, @adventistasvgmt, curte lá a nossa página. Já aproveita também para se inscrever nos nossos canais, nosso canal do YouTube, Adventistas Várzea Grande. E também você que está aí pelo Facebook, vai lá na opção no cantinho direito aí, compartilha na sua timeline para que mais amigos possam então assistir. O tema de hoje é um tema, meu amigo, que eu vou te dizer. Fica ligado aí. Quero fazer uma pergunta para você. Você acredita em horóscopo? Alguma vez você ali entrou lá e o seu horóscopo deu certo, a previsão para aquele dia? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Por que é que para algumas pessoas às vezes dá certo e para outras não? E às vezes até na maioria das pessoas não dá certo. Sendo que se tratam até às vezes de gêmeos, e não gêmeos no signo, mas gêmeos na genética, nascidas praticamente no mesmo minuto. Hoje vai ser apresentado para você, você mesmo que está aí assistindo, um horóscopo infalível, aonde todas as previsões realmente acontecem. Nós estamos começando hoje, no Porque Creio, mais uma série, aliás, uma série sobre o Apocalipse, com o pastor Flávio Ramos. Fique ligado. Boa noite, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um Porque Creio. Este culto ele é direcionado especialmente para você que é amante dos estudos das Sagradas Escrituras e quer se aprofundar mais nela. Eu tenho certeza que você que está conectado aí com a gente deve ter algum pedido de oração também, né? Então, se você quiser, você pode escrever nos comentários e nós estaremos orando por eles, tá bom? Mas, de qualquer forma, vamos pedir para o nosso Deus agora tomar as mãos poderosas dele os seus pedidos, os pedidos que estão no seu coração, aqueles que foram escritos aqui nos comentários, tanto aqui do Facebook quanto do YouTube, e assim com certeza nós ficaremos tranquilos com a certeza que Deus está cuidando de nós. Amém? Então vamos orar neste momento. Querido Deus, nós estamos agradecidos ao Senhor pelo privilégio que temos de estar aqui, para estudarmos a Tua Palavra, para entender mais do Teu amor.
e para entender um pouco mais das sagradas escrituras, das profecias. Ó Deus, nós precisamos entender. Sabemos que estamos vivendo em um momento crucial da história, onde muitas coisas estão acontecendo e muitas pessoas estão confusas em relação aos acontecimentos. Então rogamos que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê sabedoria. E também, antes de abrir a Tua palavra, queremos pedir que o Senhor venha tomar em suas mãos poderosas esses pedidos que estão sendo escritos agora aqui nos comentários, aqueles pedidos que ficaram no coração. O Senhor conhece cada um desses seus filhinhos, Pai. Ó Deus, aqui tem pessoas que estão clamando por saúde, porque alguém está enfermo em casa. Tem pessoas aqui que estão com medo dessa pandemia, e não é por menos, nós vemos muitas notícias ruins, e vemos pessoas sendo acometidas por esse vírus ao nosso redor. Por favor, venha proteger-nos de todo mal e venha nos dar a segurança de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Esteja com nossos governantes, com nossas autoridades, para que eles possam tomar as melhores decisões e assim diminuir o sofrimento de teus filhos. Venha também, Deus eterno, socorrer essa mãe que está clamando pelo filho que está dependente das drogas, por essa esposa que clama pelo marido que está dependente do álcool. Ó Deus, toma em tuas mãos cada uma dessas pessoas. E eu peço também que o Senhor venha abrir o coração dessa pessoa que pela primeira vez está entrando aqui hoje, para assistir, para estudar junto com a gente, para que ela entenda e aceite tudo aquilo que está escrito na sua palavra. Nós te suplicamos tudo isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Estamos começando hoje o primeiro tema da nossa série de Apocalipse aqui no Porque Creio. E eu tenho certeza que você, junto comigo, aprenderemos muitas coisas. Nós teremos alguns convidados também ao longo da série e com certeza nós ficaremos muito mais ricos biblicamente falando. Isso é maravilhoso, né? É a nossa oportunidade de ouro. Então hoje é só o primeiro tema. Então eu já quero pedir para você marcar seus amigos, seus familiares agora aí no Facebook. Você está no Facebook? Marque várias pessoas, escreva o nome completo da pessoa. Assim que aparecer, você clica, dá uma vírgula, um espaço, digita outro nome e assim você vai estar marcando outros nomes. Não deixe de seguir a nossa página no Facebook. E também, se você está aí no YouTube, faça o seguinte, vai lá, ali embaixo, e inscreva-se no nosso canal. Porque assim você receberá todas as notificações. Clique no sininho, tá bom? Não deixe de clicar no sininho. E outra coisa, compartilhe. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, no seu grupo de Facebook. Compartilhe o link lá no seu Instagram. Assim muitas pessoas vão poder estudar a Bíblia com a gente e todos nós cresceremos juntos, tá bom? Então não deixe de aproveitar essa chance. Envie para os seus amigos. Com certeza eu estarei enviando também. Eu estarei marcando, você pode ter certeza. Vale a pena, né? Então, os nossos canais estarão aparecendo aí, com certeza você já viu nossos canais. Fique atento e mande para os seus amigos. Combinado? Sem mais delongas, vamos entrar no tema. Hoje o tema é maravilhoso. É um tema desafiador. O tema é o horóscopo infalível. Será que existe algum horóscopo infalível? Será que existe alguma predição que não falha? É isso que nós vamos entender aqui hoje, vamos descobrir juntos. Bom, antes, porém, eu quero falar um pouquinho de horóscopo para você. Existem muitas revistas por aí que abordam e exploram bastante esse tema, né? Muitas revistas. Existem pessoas que ganham muito dinheiro com isso, muito dinheiro. E eu vou apresentar para você um homem que ele já ganhou muito dinheiro, na verdade ele já ganhou milhões com isso. Carroll. Ele, para você ter uma ideia, só nos Estados Unidos, ele escreve para cerca de 300 jornais. Ele também aproveita esse momento para divulgar predições, onde as pessoas acabam acreditando que aquilo vai acontecer na vida delas. E não é que dá certo na vida de muita gente? Cerca de 1.750 jornais, dos 1.750 jornais, cerca de 1.200 publicam horóscopo. Interessante isso, né? Veja só, olha para mim aqui. Você acredita em horóscopo? Sim ou não? Você sabe de onde veio?
Você sabe quem trouxe o horóscopo aqui para nós brasileiros? Você sabe ou não? Quem é que inventou todo esse negócio? Então hoje você vai descobrir. Se você não sabe, você vai descobrir. Nós vamos agora viajar um pouquinho na página da história. E vamos voltar um pouquinho no passado. Veja só, Babilônia é o berço do horóscopo, é o berço da astrologia. E depois que Babilônia ali inventou todo esse negócio com seus sábios, seus astrólogos, colocando nome em planetas, em estrelas, isso foi passado de reino para reino. Então, de Babilônia passou para o Egito, depois do Egito para a Grécia e depois para Roma. E em Roma chegou até nós, porque Roma foi a grande propagadora das grandes religiões antigas, da mitologia grega, tanto que surgiu uma nova religião, a religião greco-romana, né, onde misturaram ali astros e deuses de outros panteões pagãos da época. Então veja só, o horóscopo nasceu em Babilônia. E então, na Idade Média, no século XVI, surge um homem muito conhecido. Esse homem, Nostradamus. Ele escreveu um livro que até hoje é vendido. O nome desse livro, que Nostradamus escreveu, é Os Centúrias. Eles são vendidos aos montes hoje ainda. E na época ele era amigo e conselheiro de Catarina de Médicis. E veja, com certeza você já deve ter ouvido alguma declaração de Nostradamus. A declaração, por exemplo, 2000 chegará e não passará. Quem disse isso foi Nostradamus, né? Então, essa declaração aí foi muito ouvida. Quantos aí não ficaram com medo de o mundo acabar no ano 2000? Lembra? Alguém aí se lembra do bug do milênio? Pois é, especialmente as pessoas mais envolvidas com informática ficaram extremamente preocupadas porque o calendário dos computadores iriam dar um bug. E realmente deu, e muitos tiveram que ajustar muitas coisas, muitas configurações, e até acreditaram que isso daí, na verdade, era um sinal de que o mundo ia acabar. 2000 chegará e não passará. E adivinha, nós já estamos em 2020, não é? Então, muitas das profecias de Nostradamus, na verdade, eu não conheço nenhuma que tenha se cumprido. Pode ser que você conheça, e aí você escreva aí nos comentários para a gente saber, combinado? Mas eu não conheço. E é interessante que, com a vinda do iluminismo na Idade Média, ali no finalzinho da Idade Média, após o iluminismo, a astrologia caiu no esquecimento. E então surgiu um tratado com 186 cientistas. Eles fizeram esse tratado justamente para mostrar para todas as pessoas que os cientistas não acreditavam em astrologia. E detalhe, dos 186 cientistas, 18 eram ganhadores do prêmio Nobel. Interessante isso, né? E é interessante que diferentes astrólogos, eles dão interpretações diferentes para o mesmo signo. Você já parou para pensar nisso? Você, por acaso, já leu o seu signo? Você leu o seu signo hoje? Procura ler, só por curiosidade. Mas cuidado, tá? Com o que você vai ler. Você vai ver que pode ser que dê certinho contigo. Mas se você tiver um irmão gêmeo, e esse irmão nasceu no mesmo dia, no mesmo horário que você, e talvez ali 1 minuto ou 2 depois, ele tem o mesmo signo. E por que não dá certo para ele? Essa é uma pergunta que não quer calar, não é verdade? Por que não dá certo para o irmão gêmeo? E detalhe, por que tem tantas pessoas do mesmo signo e acerta apenas algumas? Na verdade, foi feita uma pesquisa. E essa pesquisa constatou que apenas 3% das profecias do horóscopo se cumpriram. Ou seja, 97% nunca se cumpriram. Viu só? Então nós precisamos ficar atentos com isso, porque o horóscopo ele pode nos enganar. E desde o ano 150 a.C. até hoje, todos os signos, na verdade existem eras, né? Nós estamos vivendo na era do aquário hoje. Então todos os signos já deram a volta completa. Eles são divididos em eras. Desde o ano 150 a.C. até hoje, eles já deram uma volta completa, chegando em nós. E hoje nós estamos na era do aquário.
Por que será que as pessoas continuam acreditando em signo ainda hoje? Com tanto avanço da ciência, com tanta iluminação vinda dos estudos, por que as pessoas ainda continuam acreditando? É porque muitas pessoas, na verdade, elas querem colocar a culpa em alguém pelo seu destino. Na verdade, elas não querem colher a consequência das decisões que elas tomaram. Elas querem poder colocar a culpa em alguém. E esse alguém, muitas vezes, é o destino. Não é? Então, veja só. Na verdade, as pessoas querem colocar a culpa nas estrelas. Interessante, tem até um filme com esse nome, né? A culpa é das estrelas. Quando as pessoas não querem assumir a culpa, elas colocam a culpa em alguém. Então, na verdade, nós, seres humanos, somos falhos mesmo. E muitas vezes procuramos alguém a quem culpar. Não é? E agora, essa pergunta não quer calar. Pode um cristão acreditar em signos? Acreditar em horóscopo, em astrologia? Sim ou não? Calma, não responda rápido. Para que você possa ter essa resposta, você precisa saber de onde veio, como surgiu esse negócio. Não é? E aí sim, depois que você souber a origem, eu já dei uma pincelada. Falei que veio de Babilônia. Mas vamos entender um pouquinho mais esse negócio de signo. De onde veio? De onde vieram? Por que nós podemos acreditar ou não nisso? Precisamos ter as respostas. Então vamos lá. Veja só. Aí na sua tela você vai ver os planetas. E você com certeza sabe o nome da maioria deles, né? Tem Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Mercúrio, o planeta Terra, Plutão. Pois é, os antigos, ao dar o nome a esses planetas, eles colocaram o nome de deuses, porque eles acreditavam que os deuses eram os responsáveis por cada planeta, por cada astro. E quando eles colocavam esses nomes nos planetas, eles acreditavam que esses deuses influenciavam diretamente na vida dos seres humanos aqui na Terra. Entendeu? Então eles acreditavam em vários deuses. E cada nome de planeta é o nome de um deus diferente. E vindo de algum lugar diferente. Então ali existem deuses do panteão grego, existem deuses do panteão babilônico e até de religiões antigas, porque eles acreditavam que os deuses eram os responsáveis pela terra. Agora uma coisa bem interessante. Eu vou apresentar para você um personagem que viveu no berço do horóscopo, no berço da astrologia. O nome dele? Daniel. É o nome do meu filho. Eu gosto muito desse personagem. Daniel, ele viveu no berço do horóscopo, no berço da astrologia. Daniel, na verdade, ele pôde conhecer os maiores astrólogos do planeta. Eles estavam lá. Nabucodonosor, que era o rei de Babilônia na época, o império mais poderoso da terra naquele momento, ele tinha sempre ao seu lado os astrólogos para poder predizer o futuro, para poder explicar os fenômenos naturais, os sonhos e tantas coisas. Até que um dia Nabucodonosor teve um sonho. E esse sonho perturbou muito Nabucodonosor. E ele não conseguia entender o que é que Deus queria, ou então os deuses queriam falar através daquele sonho. E ele então manda chamar todos os sábios, todos os astrólogos, todos os feiticeiros. E eles vieram à sua presença. E Daniel, ele era um sábio. Acontece que ele não estava nessa convocação. Ele não ficou sabendo que houve essa convocação. Então todos os sábios vieram na presença de Nabucodonosor. E Nabucodonosor então disse assim para todos aqueles sábios: eu sonhei, o meu sonho foi muito perturbador, e eu não consigo entender o que é que aquele sonho significa. E então os astrólogos que estavam ali disseram para Nabucodonosor: diga-nos o sonho e nós revelaremos o significado dele. E então Nabucodonosor fez um desafio. Ele disse: eu não me lembro, por isso eu chamei vocês. Vocês são sábios, vocês falam com os deuses, então vocês é que vão dizer qual foi o meu sonho e qual é o significado dele. E então eles ficaram desesperados, dizendo: mas como é que nós vamos saber o significado se nós não sabemos o sonho? Nabucodonosor então disse: veja, se vocês são sábios e astrólogos e falam com os deuses, vocês precisam descobrir. Caso vocês não descubram, eu vou mandar matar todos vocês. E Daniel ficou sabendo. E quando Daniel ficou sabendo que todos os sábios, todos os magos, todos os astrólogos seriam mortos, ele era da categoria dos sábios, Daniel. Daniel então
pediu uma entrevista com Nabucodonosor, uma audiência. Nabucodonosor concedeu, e ele disse para Nabucodonosor: ó rei, dê-me 3 dias para eu orar, para que eu possa orar para o Deus Altíssimo, e então ele poderá me revelar. E Nabucodonosor então disse: então tudo bem, eu darei 3 dias, não matarei nenhum sábio até que você volte, mas se não revelar, todos morrerão. Daniel foi para casa, chamou seus 3 amigos e oraram, jejuaram e clamaram a Deus para que Deus desse a revelação de que sonho era esse e o seu significado. Então, depois de 3 dias, ele volta para mais uma audiência com o rei. E então, ele responde o seguinte, o que você vai ver na sua tela agora, o que está no capítulo 2 de Daniel. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Daniel capítulo 2, versículo 27 e 28. Diz assim: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Viu só? Daniel, ele orou a Deus, e Deus deu a ele, não só o significado do sonho, mas Deus deu a Daniel o sonho de Nabucodonosor. E Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua. Uma estátua que tinha cabeça de ouro, peito de prata, e os braços também eram de prata, quadril de bronze, e pernas de ferro, e pé de ferro com barro. E ali, discorrendo, nós não vamos ler, porque esse não é o tema de hoje, mas discorrendo nessa revelação, Daniel diz a Nabucodonosor o significado de cada uma daqueles símbolos, daqueles metais que apareceram ali, diferentes na mesma estátua. E sabe o que é mais interessante? É que ao Daniel revelar isso, ele revelou a sequência dos reinos. Ele disse que a cabeça de ouro era a Babilônia, o peito de prata, o Império Medo-Persa, o quadril de bronze, Grécia, e a perna de ferro, Roma. Isso tudo está escrito no livro de Daniel, capítulo 2, você pode conferir depois. Viu só? Nós temos sim o horóscopo infalível, e esse horóscopo infalível é a Sagrada Escritura, é a Bíblia. E sabe o que é interessante? O apóstolo Pedro, ele fala quem é o autor da Bíblia. Vamos ver? Em 2 Pedro, me acompanhe aí na leitura. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 21. Diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Viu só? Veja só. Deus, ele revelou para homens santos. Quando fala santo, a palavra santo significa separado. Então, não tem aquela conotação que nós aprendemos segundo a tradição de que santo é aquele que não peca, que não erra, que está no céu. Não. A palavra santo aqui é aquele que é separado para fazer a vontade de Deus. Então, se você aceitou Jesus já na sua vida e hoje você é um servo dele, você é um santo. Entendeu? E Pedro aqui, ele diz na sua carta que homens santos da parte de Deus receberão de Deus as revelações. E olha o que é curioso neste livro. Eu estou com a minha Bíblia aqui, e se você está com a sua Bíblia aí, você pode pegá-la na mão. Veja só, trata-se de um livro em formato códex. Todo livro nesse formato aqui é um formato códex. Esse livro aqui, ele tem 66 livros. Por isso se chama Bíblia, vem do grego, biblion, também da mesma palavra que saiu biblioteca. É porque é um conjunto de livros, 66.
Durante 1.600 anos, a Bíblia foi escrita. E ela é dividida entre Antigo e Novo Testamento. Para que fosse escrito esses dois testamentos, demorou-se cerca de 1.600 anos. 1.500 anos antes de Cristo, começando com Moisés. E depois, no ano 100 depois de Cristo, finalizando com o apóstolo João. 1.600 anos. Foi escrita por cerca de 40 homens. 40. E esses homens viveram em lugares diferentes, em tempos diferentes e culturas diferentes, nível social diferente, etnia diferente, costume diferente, tudo diferente. E muitos deles não conheceram o que o outro escreveu. Nós vemos Daniel ali, no capítulo 9, dizendo que leu o profeta Jeremias. E nós vemos Jesus lendo Isaías, lá no Evangelho de Mateus. Então nós vemos também o apóstolo Paulo mencionando o Antigo Testamento, e nós vemos alguns profetas ali mencionando outros escritos. No entanto, a maioria deles não conheceram o escrito um do outro. E depois, quando foi juntado este compêndio aqui de livros, nós descobrimos uma coisa espetacular. Não existe contradição. Você consegue entender isso? Você consegue explicar? Não existe contradição aqui neste livro. 39 livros do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, e não existe contradição. Não existe. Esse livro foi escrito justamente para nos trazer luz diante de muitas coisas que nós precisamos saber. Interessante isso, né? 2 Timóteo 3,16, a Bíblia fala para que esse livro foi escrito. Qual é a sua finalidade? Leia comigo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Viu só? Para que foi escrita a Bíblia? Para nos ensinar, para nos repreender, para nos guiar no caminho e para que sejamos perfeitos em toda boa obra. Essa é a finalidade da Bíblia. Mas sabe o que é interessante? A Bíblia não é um livro científico, definitivamente não. Não é. Se você tentar procurar ciência na Bíblia, você vai encontrar fatos científicos. Mas você não vai encontrar ali fórmulas científicas, embasamento científico para teorias. No entanto, eu quero levar você agora a viajar comigo no passado e ver um pouquinho das crenças que haviam na antiguidade e como a Bíblia entendia essas crenças. Vamos ver? Olha essa imagem na sua tela. Você está vendo o planeta Terra cortado como se fosse uma laranja. O grande sábio Aristóteles, ele disse que o planeta Terra, ele na verdade era como uma laranja cortada ao meio. E além dela ser cortada ao meio, em formato de laranja, 4 elefantes sustentavam ela nas costas, e esses elefantes estavam em cima de uma grande tartaruga. Viu só? Essa era a crença da mitologia. Aristóteles disse isso. A mitologia grega, lá do panteão grego, onde tem Zeus, Hades, esses deuses aí do panteão, eles acreditavam diferente. Na verdade, eles acreditavam que Atlas, um dos titãs, ele foi condenado para toda a eternidade sustentar a terra sobre suas costas, sobre seus ombros. E a terra era plana como um disco. Então perceba, tanto Aristóteles acreditava que a face da terra era plana, quanto a mitologia grega. E como é que a Bíblia via a terra? Detalhe, antes de falar como a Bíblia via a terra, como é que a Bíblia entendia que a terra estava no universo? Porque a mitologia grega dizia que Atlas estava sustentando a terra nos ombros, enquanto que Aristóteles dizia que na verdade eram 4 elefantes em cima de uma tartaruga. E aí? Como é que a Bíblia via isso? Quer ver? Acompanhe comigo. Olha o que Jó dizia já há cerca de 3.000 anos atrás. Em Jó, no capítulo 26, no versículo 7, diz assim, ó: ele fez pairar a terra sobre o nada. Viu só? Esse é Jó.
Jó disse que Deus fez a terra pairar sobre o nada. Então a Bíblia, ela não foi no embalo. Os escritores bíblicos não foi no embalo da crença mais usada na época em que ela foi escrita. Interessante isso, né? Mas não é só isso. E as estrelas? Vamos ver as estrelas? O que a Bíblia acha das estrelas? Na verdade, Kepler contou as estrelas. E ele disse que havia 1.005 estrelas. No século XV, Ptolomeu, rei do Egito, ele começou a contar as estrelas. E ele chegou a 5.000 estrelas. E aí, depois que foi inventado o telescópio por Galileu, ele conseguiu contar. E ele contou cerca de 100 milhões de estrelas. 100 milhões de estrelas. E ele disse que existem cerca de 100 milhões de sóis só na Via Láctea. Se eles tivessem lido a Bíblia antes, sabe qual conclusão eles chegariam? Quer ver? Olha aí na sua tela o texto bíblico. Me acompanha. Jeremias 33, versículo 22. Não se pode contar o exército dos céus, nem medir a areia do mar. Viu só? É impossível contar as estrelas do céu. Jeremias disse isso. Se eles tivessem lido a Bíblia, eles já saberiam que é incontável. Esses números que os cientistas, os astrônomos chegam, e astrônomo, só um parênteses aqui, né? Tem muita gente que confunde astrônomo com astrólogo. Astrólogos são aqueles que acreditam no horóscopo, que acreditam nessas previsões. Astrônomo são aqueles que estudam as estrelas, os astros, e aí já é uma ciência, né? Os astrônomos, eles chegam a números aproximados, mas eles não conseguem dar um número exato de quantas estrelas existem no céu, porque é impossível. O universo é repleto de estrelas. E detalhe, existem estrelas que nós vemos que elas já morreram, e a luz dela ainda está viajando pelo espaço. Interessante isso, né? E existem estrelas que já nasceram e nós ainda não estamos vendo, porque a luz dela ainda não chegou na Terra. Porque elas levam milhares de anos-luz para chegar, para viajar por todo o espaço. Então a Bíblia, mais uma vez, mostrando que ela não estava indo no embalo da crença mitológica da época. E se você comparar com a ciência, você vai ver que a Bíblia, ela traz embasamento científico nessas questões. Mas vamos avançar. Tem também o ciclo hidrológico. Como é que funciona isso? Você deve ter estudado isso no ginásio, no antigo ginásio, né? No ensino fundamental 2, quando nós estudamos sobre a chuva, sobre o ciclo da água. O que acontece com a água? Ela chove, vai para o rio vai para o mar, depois o sol evapora. Lembra disso? Lembra que você estudou isso na escola? Pois é. A Bíblia fala disso? Sim, ela fala. Ela fala do ciclo hidrológico. Me acompanhe aí na tela. Olha que interessante. O primeiro a descrever o ciclo das águas foi Jó, há cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Em Jó 36, versículo 27 e 28. Entendeu? E depois Salomão também fez a mesma coisa. Pois é, esse ciclo aí de que a água é evaporada, sobe, e as nuvens agora, ao ficar carregadas, ao chegarem numa altitude onde elas ficam mais resfriadas, aquelas gotas, na verdade, que eram apenas vapores, elas se transformam em gotas novamente e caem. E ao cair, vão para os seus afluentes, os rios, e os rios correm e vão para o mar. E novamente esse ciclo se repete. E graças a Deus por isso. Assim nós temos um ciclo natural de vida. Porque água é vida, né? E a Bíblia falou desse ciclo, olha que interessante, mas a Bíblia não falou só disso. A ciência, por muito tempo, a ciência antiga, a medicina antiga, acreditava que o ser humano, na verdade, ele era formado, primeiro os ossos, ali no ventre da mulher, no útero, era primeiro formado os ossos, depois os tecidos moles, depois os nervos, os músculos, a pele. Então eles entendiam que era assim, mas a Bíblia já dizia como era feito. Quer ver? Olha só, a Bíblia dizia que a embriologia, ela era exatamente do jeito que a ciência descobriu hoje. No livro de Jó ainda, no capítulo 10, versículo 10, lá diz:
de pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me entreteceste. Olha para mim. De ossos me entreteceste. Isso daí, em outras palavras, essa palavra aí você pode procurar no dicionário, é tecido de dentro para fora. Entreteceste. Os de ossos me entretecestes. Você viu que a Bíblia narra a sequência? Pele, músculo e depois os ossos? Exatamente como a ciência agora consegue entender, consegue mostrar, consegue provar. Interessante isso, né? Mas não é só isso. Você sabe que havia um costume na época, nos tempos bíblicos, da circuncisão. É claro que era a nação israelita. Começou com Abraão, depois com os filhos Isaque, depois seu neto Jacó, e depois para toda a tribo de Israel. E todos os homens, ao 8º dia, tinha que ser circuncidado. Ao 8º dia. Por que ao 8º dia? Sabe por quê? Porque a ciência, ela comprovou que um bebê de 1 a 5 dias, ele ainda tem o risco de sofrer de hemorragia. Entendeu? Então ele pode sofrer de hemorragia, caso ele seja cometido de algum ferimento. Porque hoje se sabe que a vitamina K, ela é a responsável pela formação da protombina, que é a substância da coagulação do sangue. E só está presente no corpo da criança após o 7º dia. Que interessante, né? E a Bíblia falando para o homem, seus filhos devem ser circuncidados apenas a partir do 8º dia. Isso é muito interessante. Eu gostaria de chamar sua atenção agora para o mais importante. Porque por mais que a Bíblia tenha muitas evidências, por mais que a Bíblia tenha muitos textos que mostram para a gente embasamento científico, nós não podemos nos ater apenas a esses fatos. Porque a Bíblia, na verdade, é um livro que nos traz salvação. E hoje é o primeiro tema de Apocalipse, o horóscopo infalível. Por que eu não entrei diretamente em Apocalipse? Porque eu precisava mostrar para você que a Bíblia é um livro infalível. Que a Bíblia é um livro que nós podemos confiar. Que a Bíblia é um livro que não só nós podemos confiar, mas que ela transforma a vida das pessoas. Esse é o primeiro tema de Apocalipse. Apocalipse, na verdade, é uma palavra grega, que traduzindo literalmente para o português é revelação. E tem muita gente que tem medo deste livro, né? Eu já tive medo. Sabe o que eu fazia quando eu era criança? Pegava uma coberta, pegava a Bíblia, eu tinha um amigo que a gente gostava de histórias de terror, mas a gente não tinha acesso à internet, nem existia internet pra gente ainda, não é? Não existia Netflix, não existia YouTube, não existia nada disso. Para assistir um filme tinha que ficar depois das 2 da manhã, quando passavam os filmes de terror. E aí a gente não aguentava, a gente era criança. Então, para a gente ficar com um pouco de medo, sabe o que a gente fazia? Entrava, pegava uma coberta, um cobertor, estendia por cima do sofá, ficava embaixo dele, com uma lanterna, com uma vela, com alguma coisa que clareasse o texto de Apocalipse. E lá a gente lia sobre a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, os chifres, aqueles monstros ali terríveis. A gente ficava tentando imaginar, e a gente ficava com medo de um monstro sair da água e devorar todo mundo. E havia alguns filmes na época desse tipo, de monstros saindo da água, e a gente morria de medo. Eu era só uma criança e tinha medo do Apocalipse. Mas hoje tem muitos adultos que têm muito medo de Apocalipse. Tem medo do fim, tem medo de pensar na volta de Jesus. Tem muita gente que tem medo dos sinais que estão acontecendo, e nós ficamos ouvindo ciclone em Santa Catarina, nuvem de gafanhoto assolando aí plantações de vários lugares na América do Sul, correndo o risco de cair aqui no Brasil, de vir para o Brasil. Terremotos em vários lugares, guerras, e essa pandemia que não acaba, que está nos separando, e justamente porque está nos separando que você não está aqui hoje com a gente na igreja. E muita gente está com medo. Mas eu quero mostrar para você um texto, o último texto desse programa, deste culto. O último texto, que está em Apocalipse. Leia comigo esse texto.
Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Entendeu? Felizes são aqueles que leem e aqueles que ouvem. Por que a Bíblia fala aqueles que ouvem? É porque na época que a Bíblia foi escrita, muitas pessoas eram analfabetas. E hoje ainda existem pessoas analfabetas, não é? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam. Hoje nós estamos começando a série Apocalipse. E eu quero convidar você a entrar com a gente de cabeça nisso, de coração, e estudarmos juntos as revelações deste livro, onde nós aprenderemos coisas extraordinárias. Nós conheceremos o horóscopo infalível, porque no livro de Apocalipse, ali nós temos profecias que se cumpriram, profecias que estão se cumprindo, e algumas que vão se cumprir, e que pelo andar da carruagem, vão se cumprir em nossa geração. Você quer saber quais são? Você quer se preparar para a volta de Jesus? Você quer deixar de ter medo da volta de Jesus? Você quer, na verdade, se alegrar quando você ficar sabendo que mais um sinal está acontecendo da volta de Jesus, que mostra que Jesus está perto? Você quer? Levanta a mão aí. Você que está aí na sala, sentado, levanta a mão. Você que está na sua casa aí, está lavando louça, para um pouco, olha aqui para a tela. Levante a mão. Você está no hospital, você está internado, você está com fone de ouvidos. Tome essa decisão agora de estar com a gente, estudando a Bíblia e se preparando para a volta de Jesus. Porque a maior de todas as profecias é a volta de Jesus. Porém, antes que essa aconteça, muitas outras acontecerão. E você precisa saber quais são, para que você esteja preparado e para que você possa levar mais pessoas com você para o céu e preparar outros para o encontro do Senhor nos ares. Aceita o desafio de estar comigo nesta série? Então mande para seus amigos esse convite. Mande para sua família, mande para todo mundo. Não deixe ninguém perder nenhum episódio, porque nós vamos nos aprofundar em Apocalipse e você vai fazer uma viagem que talvez você jamais tenha feito em toda a sua vida. Combinado? Deus te abençoe. Eu quero orar por você agora. Eu quero pedir para Deus ajudar você a não só compreender, mas acreditar e aceitar tudo que está escrito neste livro, para que a sua vida seja completamente transformada, para que você não fique vivendo na mesmice, vendo os sinais se cumprir, se aproximando da volta de Jesus e você correndo o risco de ficar. Eu posso orar por você para que você esteja preparado? Eu posso orar por você para que seu coração se abra agora e você se entregue completamente a Deus e deixe Deus guiar a sua vida através da palavra dEle? Sim? Diga, sim? Então eu vou orar. Eu vou orar por você, mas eu vou orar por mim também, porque eu também preciso. Eu sou pecador igual a você. Nós estamos juntos nessa jornada. A diferença que pode haver é que um pode ter entregado o coração a Jesus e o outro não. Mas nós somos todos iguais. Essa é a única diferença. Então, seja diferente do mundo. Entregue seu coração a Jesus agora e deixe Ele guiar a sua vida através da palavra dEle. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por Tua palavra. Obrigado pelo privilégio que temos de nos aprofundar neste livro. Um livro fechado. Um livro que muitos têm até medo de ler, mas que na verdade não é um livro fechado e também não é um livro amedrontador. Na verdade é a revelação de Jesus para todos nós. Na verdade é o livro que nos traz esperança. É o livro que nos mostra que as suas promessas se cumprem, todas elas, à risca. É um livro que mostra o Senhor mostrando durante o tempo, na história, a concretização de tudo aquilo que o Senhor falou. Nos dê sabedoria, Pai, nos dê conhecimento, nos dê humildade para aceitar, nos dê capacidade para seguir. Proteja-nos dos enganos de Satanás. E ó Deus,
toque no coração das pessoas às quais nós enviaremos o convite para estar no próximo encontro, para que assim elas estejam, aprendam com a gente e assim todos nós estejamos preparados para aquele grande dia quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus. Eu entrego essa pessoa agora que está assistindo comigo aqui, neste momento, e também aqueles que virão a assistir. Toma em tuas mãos a vida desses seus filhinhos, Pai, e os guie em teus caminhos. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Nos vemos então no próximo encontro. Você não pode ficar de fora. Se programe, mande esse link aqui, compartilhe para os seus amigos, para o grupo da família, para o grupo de WhatsApp, para o grupo do Facebook, coloque na sua timeline, coloque no seu status, mande para todo mundo. Ninguém pode ficar de fora, porque o livro de Apocalipse, ele será aberto. E se você tiver coragem, você vai receber dele as revelações de Jesus Cristo para a sua vida. Amém? Deus te abençoe e nos vemos no próximo encontro no Porque Creio Apocalipse.